Olá pessoal, tudo bem? Sou o André Novelli e para quem me assistiu lá no podcast do sobrevivencialismo falando sobre gambiarras e improvisos, quero comentar aqui que esse vai ser o primeiro vídeo que eu estou postando no canal aqui e vou tentar trazer um pouco mais aquilo que eu costumo fazer aqui na minha oficina, né? No meu canto aqui. E vou começar hoje com um tema que a gente falou bastante lá no Sobrecast, que é sobre eletrodomésticos, né? O que a gente pode aproveitar de um eletrodoméstico e o que dá para ser feito com ele, né? E sem querer, assim, né? Cheguei de viagem ontem e o que aparece aqui para mim? Uma panela de arroz. Uma panela de arroz velha nova. Eu já tinha uma aqui que eu fiz algumas experiências e fiz uma placa aquecida para fazer soluções, né? Brincar com química. E essa aqui apareceu agora e eu vou destrinchar para vocês entenderem um pouco de como ela funciona, o que tem dentro dela que é útil e os potenciais que a gente pode tirar dessas peças, beleza? Curta o vídeo aí. Bom, vamos lá. O vídeo vai com o celular na mão mesmo, né, no improviso. Estamos começando agora com essa ideia de fazer vídeo, então bora lá. Bom, o básico eu tenho aqui, né, que eu posso reaproveitar cabo de energia, padrão muito usado aí em fontes de alimentação de PC, vários tipos de equipamento, tá? Eu tenho aqui o recipiente onde normalmente é preparado o arroz, né? Um recipiente de alumínio, pode servir para alguma coisa, tem potencial, tá? O que a gente tem aqui dentro? Bom, basicamente isso aqui é uma resistência, né? Um elemento de aquecimento, e aqui dentro existe um sensor que é o sensor responsável, né, por desligar essa resistência principal aqui de aquecimento quando o arroz estiver pronto. Como é que ele detecta que o arroz está pronto? É por prato de temperatura, tá, pessoal? Por patamar de temperatura. Olha só, a panelinha está aqui dentro, você põe aqui sua água, seu arroz, tá, o que você for cozinhar, e aí você tem um botãozinho aqui que você aciona para baixo aqui para falar, ó, vou começar a fazer a cocção, tá? Basicamente o que faz? Ele vai aquecer essa panela. Quando a água se evaporar até um determinado ponto, a temperatura do alimento ela vai aumentar quando a água se evaporar, tá? Quando ela aumenta, ela aciona, né? Um princípio bem interessante, eu vou explicar depois o princípio de funcionamento desse sensor aqui, tá? Mas basicamente, isso aqui é uma resistência muito boa. O que a gente tem aqui dentro? Bom, basicamente a gente tem aqui o seguinte, a gente tem aqui o mecanismo que faz a detecção do término de cocção, que na realidade a gente pode traduzir por, né, aumento de temperatura após a evaporação da água, tá? Nós temos aquela resistência principal que vocês viram e nós temos essa resistência aqui. Uma resistência que no caso ela é uma resistência de 127 volts por 40 watts. Então, além disso, nós temos aqui um conectorzinho onde vai o cabo de alimentação, um pequeno painel onde eu tenho duas lâmpadas indicativas de funcionamento do dispositivo, e aqui, escondido, tem um fusível térmico, tá? Só isso. É só isso. Uma resistência, um interruptor térmico, que a gente pode chamar assim, uma segunda resistência. Essa resistência é para manter o alimento aquecido, mas não na temperatura de cocção, tá? A resistência principal ela é alimentada por aqui. Se você colocar a tensão de funcionamento aqui, o elemento de aquecimento vai passar a funcionar. Essa resistência, se eu não me engano, dá para ver aqui, ó, tem 700 watts de potência, tá? Essa aqui tem 40. Então, o que a gente vai fazer agora? A gente vai começar a separar aqui as peças que são interessantes. Pera aí, antes disso, antes de começar a desmontar tudo, já comecei aqui
mas eu voltei umas peças aqui que eu quero explicar uma coisa. Se você quer se propor a arrumar esse eletrodoméstico, tá? O que é o mais comum de dar problema? O fusível térmico, esse carinha aqui, tá? Ele é uma pecinha, aqui ó, esse é o fusível térmico. Ele tem uma inscrição, depois eu posso pôr uma foto detalhada dele no vídeo aí, na edição. Se tiver edição, tá? Não prometo. Mas eu tento dar um jeito de passar essa informação. Esse cara aqui é o cara que protege tudo isso aqui contra curto, tá? Então esse fusível ele tá preso aqui, por uma chapinha. Eu não sei se vocês viram, volta o vídeo aí que você vai ver. Tinha uma chapinha segurando ele aqui. Caso o corpo do fusível térmico se aqueça acima da temperatura de proteção, esse fusível se abre e o eletrodoméstico para de funcionar. Provavelmente foi isso que aconteceu aqui, tá? Eu vou ensinar como que a gente testa isso. Basicamente você expõe aqui os dois terminais do sensor, tá? E você pega um multímetro. Se vocês quiserem aprender sobre multímetro e como fazer as medições mais básicas, é só postar aí nos comentários, eu faço um vídeo para vocês. Mas basicamente aqui, o multímetro no teste de continuidade, o famoso teste que faz o barulhinho, tá? Eu ponho aqui as duas pontas de prova e observo que observo que ele não está fazendo o barulho, tá? Provavelmente esse cara aqui está com problema, tá? Então, se você fosse propor a arrumar isso aqui, bastaria trocar essa peça. Você pega a inscrição dela, procura no Mercado Livre, compra e substitui. Ela é um pouco chata porque você vai ter que ou botar um... Aqui está crimpado, tá? Ó. Pode ver que não é uma solda. Você vai ter que botar um conectorzinho aqui, fazer alguma coisinha aqui para pôr um conector. Por quê? Isso aqui esquenta bastante. Muitas vezes pode chegar próximo da temperatura de fusão da solda normal, a solda por estanho. Então você vai ter que usar um conectorzinho aqui para crimpar, né? Esse dispositivo aqui volta ao isolamento, volta a chapinha de modo que abrace o corpo do dispositivo e coloque aqui. Aí entra a diferença de improviso para gambiarra. Nunca, em hipótese alguma, você deve vir aqui e eliminar esse cara. Senão você pode tacar fogo na tua casa. Isso aqui é um equipamento que normalmente a gente deixa desassistido, vamos falar assim. A gente põe para cozinhar e espera aguardando que ele se desligue através desse dispositivo. Se um dia isso aqui falhar, a temperatura vai chegar aqui num valor tal que sem a proteção esse negócio começa a se incendiar e você se ferrou, entendeu? Então não faça a gambiarra de tirar essa peça, tá? Isso você não deve fazer, nunca, jamais. Segurança em primeiro lugar, tá bom? Então saiba como funciona. Eu sei que isso aqui desliga através desse dispositivo quando termina de fazer a cocção, através da evaporação completa da água. Você não tem a água para roubar essa temperatura da resistência, né? O processo de ebulição da água, ele é um processo que tira calor, né? Então ele vai mantendo o calor aqui num patamar de cocção. Quando essa água seca, a temperatura aumenta. Isso aqui desarma, e se isso aqui não desarmar, o fail safe, né? A falha segura é essa aqui. O aquecimento do corpo passa pela chapa que está segurando essa peça presa aqui nesse local aqui por uma chapinha metálica, passa pela chapa metálica, aquece o corpo desse fusível e esse fusível se abre, né, para proteger o sistema. Sem isso aqui pode ir aquecendo, aquecendo, aquecendo até chegar ao ponto de pegar fogo. Tá? Esse é o funcionamento básico da coisa. Tá? Então, para arrumar, é isso. Troca, volta do mesmo jeito que estava antes,
Presta atenção nisso, tira uma foto antes, acabou o problema. Para essa panela de arroz aqui, se o destino dela fosse ser consertado, seria isso. Trocou, montou e é isso aí. Esse é o tipo de conhecimento que ajuda um sobrevivencialista a se virar. Você pode ganhar dinheiro fazendo esse tipo de reparo, cobra ali a peça mais uns 20 reais, né? Você já pode ter esse conhecimento, ou se for sua, você economiza a compra de uma panela nova, dado que todos os outros componentes estão em bom estado, faça uma limpeza, monta e segue usando, tá bom? Agora, se você quiser dar um destino diferente para essas peças, a gente vai desmontar. Bom, dando sequência aqui ao vídeo, aqui está o que sobrou da nossa panela de arroz depois de descartar o corpo dela, a estrutura, aquilo do qual a gente não tem interesse, tá? Então eu vou entrar nos detalhes aqui de algumas coisas. Primeiro, parafusos, vão para a caixa de parafusos, tá? Aqui, para ilustrar aquilo que eu comentei sobre o sensor de temperatura, você volta, né, caso você for arrumar, você volta o isolamento térmico, né, a mantinha que protege aqui o sistema contra curtos. Você volta para o lugar, protege bem, e na circunferência do corpo do fusível térmico, você monta aqui na chapinha metálica e aperta levemente para manter o contato da chapa metálica com o corpo do sensor. E isso aqui parafusado lá junto do corpo da resistência faz com que, se a resistência atingir uma temperatura tal que é elevada a ponto de abrir esse fusível, ele desarma e o seu sistema está seguro, tá? Estou frisando isso porque isso é segurança, tá? É só para ser redundante mesmo e falar para você não ter a ideia de jirico, de bypassar, né? De cortar aqui, emendar e eliminar esse sensor aqui, porque sua casa pode pegar fogo, tá bom? Não faça isso. Só para ser repetitivo. Não faça isso, tá? Aqui agora a gente tem as lampadinhas. Esses rabichos de fios aqui, que são super legais, eles têm aqui um isolamento que ele é resistente a alta temperatura. Isso é bom ter para fazer algum tipo de trabalho que envolva a temperatura, né? Alguma coisa que você quer proteger aí contra a temperatura ou até contra a abrasão mecânica, tá? Essas malhas que fazem o isolamento desses fios são muito boas para isso. Então eu costumo guardar isso, né? As lampadinhas você pode usar no conserto de outros tipos de eletrodomésticos que utilizem as lampadinhas. Elas já vêm com o resistorzinho dela para a tensão nominal da qual o equipamento é desenhado para funcionar, tá? Basicamente, se eu alimentar aqui, ele vai ligar uma das lampadinhas e a outra ele só vai ligar se eu colocar na fase junto aqui com o vermelho, tá? Aí ele acende as duas. Eu posso ilustrar isso depois para vocês. O soquete do cabo de energia, isso é bem útil para fazer montagens e reparos em equipamentos que utilizem esse tipo de conector. Um interruptor de contato. Veja que quando é feita a pressão aqui na alavanca, o contato se abre, então é um interruptor normalmente fechado, que atua nesse caso aqui por gravidade, né? Então você pode utilizar isso aqui para fazer diversos tipos de acionamento, sensores. Esse contato aqui ele é bom porque ele tem aqui na ponta um material que não se danifica fácil com o faiscamento, oriundo aqui dos acionamentos, tá? Então, se você precisa de algum contato de pressão, né? Um sensor de nível de alguma coisa, um sensor de pressão, eu quero detectar se determinado item que está aqui apoiado sobre essa alavanca foi removido, né? Você consegue fazer esse acionamento. E, cara, o céu é o limite para usar esse tipo de subterfúgio, mas o contatinho ele é bom porque ele é resistente a faiscamento, então
vale a pena salvar. Tá? Ah, não quero guardar tudo isso? Solta o parafuso, esse eixo pivotante aqui com arquinho de serra, e guarda só o corpo do contato, e depois você usa da forma que for conveniente para você. E a cereja do bolo, né? A resistência. Essa resistência é um corpo de alumínio, né? Junto com um sensor aqui que ele funciona à base de um ímã. Eu vou tentar ilustrar para vocês aqui, ó. Mas ele tem uma mola, tá vendo? Quando eu pressiono esse sensor a ponto do ímã se atracar, ele se atracou, tá? Ele chegou a se atracar aqui. Quando a temperatura, uma determinada temperatura atinge na resistência, tá? Nesse meio do sensor aqui, esse ímã ele tem uma propriedade que ele perde a capacidade de magnetismo dele a uma certa temperatura. E aí ele solta e a mola vence a pressão. Essa pressão da mola aciona aquele interruptor que eu mostrei. Eu vou demonstrar aqui o funcionamento desse sensor aqui, que é bem legal. Eu vou acionar ele de modo que o ímã vai se colar na chapa. Ele está acionado. Eu tenho aqui um maçarico, tá? E vou aquecer o centro desse sensor. E aqui em cima eu vou observar o meu sensorzinho acionando. Ó. O miolinho está em aquecimento. Acionou. Legal, né? Quando a temperatura baixar, o ímã volta com a sua propriedade magnética e aí está pronto para um novo ciclo de funcionamento. Tá bom? Bom, pessoal, esse foi o primeiro vídeo aí do canal. Espero que vocês tenham gostado. Peço perdão aí pelo improviso, segurando a câmera na mão, cachorro latindo. Aqui é vida como ela é. Eu não tenho um espaço muito adequado para gravar vídeo, então vamos que vamos, beleza? No futuro eu quero ver se eu trago alguns projetos com as duas resistências que a gente viu hoje. Se vocês tiverem dúvidas aí sobre como reparar uma panela de arroz ou sobre o que dá para fazer com esses componentes, é só mandar uma mensagem aí, colocar uma mensagem no vídeo que eu vou estar respondendo com todo prazer, tá bom? E fiquem ligados aí nas próximas atualizações, tá bom? Um abraço, falou, valeu, tchau, tchau.